Se você está trabalhando numa área menor, uma chácara, um quintal, e você não pode imobilizar um canteiro durante um ano. Então você vai separar uma área dentro do seu quintal e vai plantar lá essas espécies, a mandioca, a batata baroa, enfim, aí com essas espécies, mesmo a cebola de cabeça, né, que vai ficar mais tempo. E o seu canteiro vai ser constantemente renovado, desde que você respeite um tempo mínimo de descanso. Se você quiser, faz a sua horta, coloca uma adubação verde, tira a adubação verde e volta com a horta. Faz a adubação verde e volta com a horta. Mas no caso de precisar o tempo inteiro estar trabalhando com essas variedades de ciclo mais curto, você vai estar optando por essa biodiversidade, tirando e colocando. Bem, então vamos planejar um canteiro pensando aqui as 3 linhas, colocando alguns elementos como sol, sombra, altura, espaço, tempo das plantas. Então uma coisa importante de observar é aonde que a gente aloca as verduras, nossas espécies, nossas plantas maiores, onde a gente coloca as menores. Em geral, a gente tem 2 opções. Ou vai fazer, por exemplo, essa família de brassicas, a couve-flor, a gente vai colocar elas no centro e vai deixar para as bordas, que tem um espaçamento menor, o alface, por exemplo, né, a escarola, a chicória, vai colocar elas aqui nas bordas. Ou a gente vai fazer o contrário, 2 linhas de brassicas, que é couve-flor, brócolis, enfim, vai colocar as 2 aqui, e no meio a gente vai trabalhar com as menores. Lembrando que sempre entre uma e outra, entre uma couve e outra, um brócolis e outro, a gente tem essas opções todas. Como a gente tem entre os alfaces a opção de trabalhar aqui, por exemplo, com alho poró, salsa, cebolinha, essas plantas que têm um crescimento mais longitudinal, longilíneo, assim, né? Que elas não fazem sombra e elas saem da sombra, mesmo que tenha, como o alho poró, tem um tempo de colheita maior do que o do alface, rapidamente ele ocupa aí o estrato emergente, ele sai da sombra do alface e consegue alcançar, desde que você aumente um pouco o espaço do alface para atrasar e ter esse tempo do alho poró. Como eu já falei aqui, se você não domina todos esses tempos, faz um canteiro, uma parte de cada uma parte de alho poró, uma parte de brócolis, segue um pouco os manuais aí de consórcios e vai observando o que dá certo, o que não dá certo. O importante é você conseguir conciliar esses consórcios com a sua demanda. Então, se você vai plantar o brócolis, a couve-flor, ou a couve aqui no meio, e as outras verduras nas bordas, você vai ter uma quantidade, metade ou menos da metade das brassicas do que você vai ter das outras folhas. Se você faz o contrário, você vai ter o dobro, né? Talvez não o dobro, porque o espaçamento é maior, mas você vai ter uma quantidade, o dobro dessa quantidade aqui, de brócolis, couve-flor, enfim, repolho, todas essas plantas maiores. Você vai ficar com elas numa quantidade maior, então isso tem um aspecto de mercado, um aspecto comercial nesse planejamento.